E hoje é dia da entrevista da semana com o Paulo Alceu. Ele conversou com 2 médicos sobre a situação no Brasil, sobre o novo coronavírus e também as possibilidades de cura diante da criação de uma vacina. Paulo. Pois então, eu estou aqui com o Dr. Zulmar e o Dr. Jefferson e antes de mais nada eu queria agradecer aos dois pela gentileza de nos atender e de nos conceder essa entrevista aqui no ND Notícias. E eu começo perguntando diretamente ao Dr. Zulmar Ascioli. O tratamento precoce, ele demorou para ser aplicado? Ele é uma solução? Ou, de repente, o que foi feito no início da pandemia era o que deveria ter sido feito? Paulo Alceu, como todos nós estudamos, médicos estudamos muito essas doenças novas, por interesse científico e até por interesse de nossos pacientes e das nossas famílias, nós acompanhamos bastante o que se fez no mundo inteiro. E o que se viu muito claramente, e vai se ver nesses próximas semanas, e meses, e talvez anos, é que houve um direcionamento do tratamento contra uma droga que funcionava bem, que é a hidroxicloroquina, houve muito barata, e eu não sei de onde surgiu tanto cientista e pesquisador e mestre do apocalipse, dizendo que não funcionava, que era a pessoa ficar em casa. Quando a Índia, que nós tivemos o chefe de um serviço de cirurgia plástica, e tivemos residentes indianos, a Índia tem menos mortes que o Brasil, com uma saúde pública infinitamente pior que a do Brasil. Morreram uma população de 1.350 bilhões de habitantes, morreu muito menos gente que aqui. E o que os meus ex-residentes falaram é o seguinte: nós não damos Tilenol, nós damos hidroxicloroquina. Dizem que não tem evidência científica. A evidência científica da hidroxicloroquina, desse tratamento duplo, ela é A2. Quer dizer, para ela ter mais evidência científica, só se ela for A1. Quer dizer, ela está no segundo patamar mais importante da medicina baseada em evidências. Então, eu acho que foi feito atrasado o tratamento precoce. No início, o ministro lá foi infeliz, só dá para pacientes graves, botou medo na população, dizendo que a doença, que a droga fazia mal. Ela não faz nessa dose que é preconizada, é muito baixa a dose, não faz nada, ela é muito barata e até o terceiro dia de uso, funciona muito bem. Eu passo agora para o Dr. Jefferson, que é um assunto bem delicado que nós abordamos aqui no ND Notícias, que é a obesidade mórbida. Nós temos no Brasil esse problema e que vem se acentuando. A obesidade mórbida é um agravante na Covid-19? Hoje, cerca de 65% da mortalidade do Covid está relacionado diretamente com a obesidade. Então, tanto que as nossas sociedades, tanto a brasileira quanto a americana, e os próprios conselhos de medicina, estão preconizando que os pacientes procurem o tratamento cirúrgico o mais rápido possível, porque a gente consegue, em 1 semana, 10 dias, tirar essa pessoa do grupo de risco maior, que é pelo sobrepeso super excessivo, que faz com que os pacientes acabem desencadeando uma resposta inflamatória muito elevada ao Covid-19, que faz com que, então, todos os órgãos-alvo acabam sendo achatados com essa resposta inflamatória de uma forma mais violenta. Agora eu lhe pergunto, doutor Jefferson, a obesidade também alcança a criança. Isso também é um fator de risco e um fator que está sendo observado pela sociedade brasileira? Sem dúvida nenhuma, a criança e o adolescente. Nós estudamos muito bem essa população de adolescentes recentemente, e nós estamos
preconizando junto às sociedades científicas, inclusive uma diminuição maior da idade mínima para a cirurgia. Um dado bastante interessante que eu acredito que esteja acontecendo, não só no Brasil como no mundo inteiro, eu acho que está havendo uma espécie, vamos colocar assim, isso vai ser retratado agora, na verdade, quando se começar a fatiar essas taxas de mortalidade. Mas eu acredito muito na teoria de que muitos pacientes foram rotulados como morte por Covid, não sendo morte por Covid, e sim morte com Covid. Porque essa doença se mostrou uma doença extremamente letal na população obesa, mais do que a população idosa, e em pacientes cardíacos, pacientes com diabetes descompensada e uma obesidade extrema com uma resposta inflamatória brutal ao Covid, fazendo com que houvesse, sim, eu acho que uma supernotificação de Covid como causa do óbito, e não, sim, a doença base. Doutor Zulmar, o senhor concorda com isso? Concordo. Principalmente as pessoas, como o doutor Jefferson falou, as pessoas que têm obesidade mórbida, elas existem já, elas vivem com um processo inflamatório muito grave. Ela descompensa aquele quadro que já era um navio afundando, só abriu um buraco um pouco maior. Quase todos que teriam que pegar a doença, que são suscetíveis a ela, pegarão, e o que o Dr. Jefferson falou é isso aí, é cuidar dos fatores de comorbidade. Agora, doutor Jefferson, a vacina está chegando. Agora é uma disputa entre vacinas made in China, made in Rússia, made in Alemanha, made in Estados Unidos, e a vacina em si, quando ela chegar, é realmente a solução? Na verdade, a vacina vai controlar o Covid, não vai resolver o problema. O Covid ele veio para ficar. Então, a vacina ela vai provavelmente ter que ser aplicada anualmente, porque os vírus vão ter, sim, a sua mutação, vão aparecer, não é reinfecção, hein? Veja bem, são vírus que se mutaram e acabaram reaparecendo. Isso vai ocorrer. Doutor Zulmar, surgiu agora uma polêmica em relação à vacina. Ser obrigado a tomar ou eu tomo se eu quiser. Daí começou de novo a politização rasteira em relação a esse assunto. O senhor acredita que tem que haver uma campanha obrigando a população a tomar ou as pessoas tomem a iniciativa de tomar a vacina? Olha, tudo que é obrigado pelo Estado, eu acho bastante complicado. Antes de ter uma certeza bastante grande da eficácia e da segurança dessas vacinas, eu não tomaria e não levaria ninguém da minha família e nem recomendaria a meus amigos a tomar a vacina antes de ter certeza que ela não causasse coisa pior. Agora, querendo obrigar as pessoas a fazer uso, talvez antes de ter... a nossa Anvisa, ela funciona muito bem. Eu acredito que ela vai segurar e vai ser imune às pressões políticas para liberar uma ou outra, né? Eu estou terminando, infelizmente o nosso tempo está acabando, e eu queria, antes de terminar, a opinião de cada um de vocês. Eu vou começar com o senhor, doutor Zulmar. A sua opinião quanto à postura da OMS nessa pandemia e como é que o senhor viu o empenho dela, o trabalho dela e até as situações que ela criou? A OMS, como várias das organizações multilaterais, como a OMC, que está acabando, que vai terminar logo, ela vai ser extinta por uma nova, a OMS ela deve também ser completamente reformulada. Ela, como funciona hoje, ela não funciona mais. Então, uma organização dessa técnica não pode ter ingerência política como a OMS tinha, como a OMC tinha. A OMC vai acabar e a OMS vai acabar. Resta saber a forma de se substituir essas organizações multilaterais que
envelheceram com o tempo e não são mandadas por carreiristas e ela não funciona mais, a meu ver. Doutor Jefferson, a sua opinião? Eu concordo plenamente com o que o Zumar está falando, porque essas organizações acabaram se tornando muito pesadas na sua estrutura, não se tornaram ágeis nas suas decisões e se tornaram cada vez menos técnicas, na verdade, né? E você não pode obrigar cada pessoa que vai vacinar a assinar um termo. Então, isso vai começar um embate político e importantíssimo agora com os governos que vão acabar adquirindo essas vacinas, que vão ter que provavelmente assinar esses termos para toda a população. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas vai ser um problema sério que vai se começar a discutir agora. Eu queria também deixar uma mensagem, Paulo, de que as pessoas tenham uma consciência hoje em dia. Procurar o médico, procurar o doutor Zumar, o doutor Jefferson, o doutor João, o doutor Mário, qualquer hospital, é muito mais seguro hoje do que você ir seguramente a um supermercado. Então, procurem seus médicos, não deixem de fazer os seus controles, porque a gente está notando, sim, que vai vir uma segunda onda muito forte agora de pacientes descompensados da sua doença base e que vão pegar assim, o vírus, seja uma influenza, seja Covid, seja qualquer outro tipo de vírus ou qualquer outro tipo de doença que poderia ser banal, que vai acabar se tornando uma doença potencialmente fatal por a descompensação da sua doença base. Doutor Zumar, doutor Jefferson, muito obrigado pela gentileza de vocês nos atenderem aqui no ND Notícias e pelos esclarecimentos que vocês nos deram, embora deixando a gente um tanto preocupado em relação às várias ondas que vêm por aí, mas ao mesmo tempo alertando pelos cuidados e as necessidades que cada um temos e a possibilidade de nos proteger. É o tratamento precoce de um lado, é o médico do outro. E é a responsabilidade de cada um formando esse tripé. Muito obrigado